Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Vou falar um pouco sobre a polêmica dos últimos tempos aqui nas redes sociais sobre o Centro Dom Bosco, Fraternidade Sacerdotal São Pio X, talvez você não saiba o que é essa fraternidade, sobre o Concílio Vaticano II, toda a polêmica que teve com o Centro Dom Bosco e depois o Padre José Eduardo, né? Tantos influenciadores aqui fizeram vídeos, comentários aí sobre tudo isso que aconteceu, e conversando com uma pessoa, estava explicando para ela um pouco melhor aí tudo que está por trás, o contexto, né? Então, eu percebi que ajudou muito essa pessoa a entender toda essa discussão. Nós vemos as discussões e aí a gente nem sabe por que exatamente, né? Como um cego no meio de um monte de tiroteio. Bom, nem todo mundo, né? E na verdade a grande maioria das pessoas não conseguem acompanhar os bastidores dos problemas da igreja, teológicos, né? Até para nós padres é difícil. Mas, então eu queria falar com você como uma conversa mesmo, né? Eu não preparei um roteiro bem feito, puxei rapidamente aqui algumas informações para me ajudar, refrescar a memória. Estou aqui tomando não sei se é um café com chocolate, alguma coisa aqui que está bem doce, que eu fiz ali na máquina de café. Então, uma conversa mesmo, tá bom? Não vai ter toda aquela precisão teológica, argumentativa, porque também é um bate-papo com você leigo que quer entender melhor o contexto do que está acontecendo por trás de tudo isso, ok? Bom, tudo começou com o Centro Dom Bosco, aliás, começou a polêmica atual, esse problema é antigo, né? Mas com o Centro Dom Bosco publicando o livro Os Erros do Catecismo Moderno. E também, recentemente, eles publicaram, reeditaram o Catecismo de Trento, o Catecismo Romano, com uma capa amarela e com o título Catecismo da Igreja Católica, que é o título do catecismo atual, né? Com certeza dando um recado aí do que eles acreditam, do que eles pensam. Então gerou toda uma polêmica, porque afinal, erros do catecismo moderno, aquele catecismo conhecido nosso, quadradinho, da capa amarela, né? Eu vou inclusive até pegar aqui para vocês verem, só um segundo. Pronto. Podia ter pegado antes, né? Mas não lembrei. Tá aqui, ó, o Catecismo Romano é esse. Catecismo do Concílio de Trento, aliás, nessa edição aqui. E o Catecismo da Igreja Católica, amarelinho, que acredito a maioria conhece, quase todos, né? Com certeza mais esse do que esse. Então, o Centro Dom Bosco reeditou este catecismo, Catecismo Romano, e o fez com uma capa amarela com o título Catecismo da Igreja Católica. Claro, nitidamente, através disso, expressando o que eles acreditam, né? Enfim, e depois agora publicaram o livro Erros do Catecismo Moderno, que este catecismo tem erros. Bom, isso com certeza gerou uma grande confusão, uma grande polêmica, porque dizer que o catecismo tem erros não é uma afirmação simples qualquer, porque afinal este catecismo foi feito a partir também dos ensinamentos de um concílio legítimo na igreja. Aí que começa o problema. O Concílio Vaticano II, para você que é leigo, não entende muito, não conhece, foi o 21º concílio da igreja. E um concílio é algo muito importante na história da Igreja Católica. Como eu disse, foram 21 concílios que o Papa, junto com os bispos do mundo inteiro, se reúnem para discutir, para bradar, né? Temas muito relevantes e importantes de como a Igreja compreende certos aspectos, o que ela acredita, qual é o caminho, a decisão a ser tomada sobre aspectos morais, dogmáticos de fé, disciplinares, pastorais, né? Então,
o Concílio Vaticano II foi muito importante. Veja que a questão é o seguinte: o pessoal que rejeita, que não gosta deste catecismo e do Concílio Vaticano II, diz que no Concílio Vaticano II houve uma invasão do pensamento mundano, de ideologias, filosofias que não procedem do Evangelho, entraram dentro da Igreja através do Concílio Vaticano II. Então, por isso, nós não devemos ler este catecismo, mas ler este catecismo que é muito mais claro, muito mais objetivo, muito mais dogmático sobre o que é a fé da Igreja. Mas é preciso contextualizar um aspecto. Este catecismo, o Catecismo de Trento, foi publicado no século XVI. Esse aqui no século XX. Então, é importante lembrar que desse catecismo aqui para esse catecismo aqui, nós temos 4 séculos de diferença. E o que aconteceu nesses 4 séculos? Vou citar aqui uma lista que o ChatGPT me deu bem rapidinho, só para a gente refrescar nossa memória, né? Então, as influências históricas, culturais, né, ideológicas, políticas entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II são inúmeras. Vamos aqui, por exemplo, Revolução Científica, que é uma ruptura com a cosmologia medieval e o surgimento do método científico, uma mudança de perspectiva muito grande. Iluminismo, que é a exaltação da razão, a crítica à religião, a valorização da liberdade individual. Nós tivemos a Revolução Francesa, que trouxe esse secularismo muito grande, uma queda do poder político da Igreja, o laicismo. Tivemos a Revolução Industrial, urbanização, exploração do trabalho, novas classes sociais. A teoria da evolução de Darwin, uma tensão entre fé e ciência. O socialismo, o marxismo, o comunismo. Nós tivemos guerras mundiais, fascismo, totalitarismo. Tivemos o avanço dos meios de comunicação que foram, assim, abissais, né? Do Concílio de Trento, a forma de comunicação da época do Concílio de Trento e depois no Concílio Vaticano II, nós tivemos também um crescimento muito grande também devido à globalização, a mistura dos povos, né? Das religiões, o crescimento de outras religiões e como que eu posso dizer, esse deslocamento das pessoas de outras religiões para outros lugares do mundo, que surgiu uma necessidade muito maior de discutir, de entender como trabalhar a questão do ecumenismo. Então veja a diferença do contexto social, político, ideológico, filosófico, onde estava o Concílio de Trento enfrentando a Reforma e onde está o Concílio Vaticano II. O Papa São João XXIII, então, entendeu que era o momento de convocar um novo concílio. E o concílio, então, começou 11 de outubro de 1962 e se encerrou 8 de dezembro de 1965. Teve 4 sessões, reunindo mais de 2.000 bispos do mundo inteiro. Então, essas são informações extremamente importantes. E o que foi o objetivo do Concílio Vaticano II? O que se chamou de adornamento. Você talvez vai escutar essa palavra aí nas discussões teológicas sobre o Concílio Vaticano II, que é a atualização, ou seja, renovar a maneira como a Igreja apresenta a mesma fé de sempre no mundo moderno. Isso é importante. O objetivo do concílio não foi atualizar os dogmas de fé, não foi atualizar as verdades, não foi adaptar elas ao mundo, mas foi refletir e atualizar, sem mudar a verdade de fé, o dogma, aquilo que a Igreja acreditava no mundo moderno. Porque, como eu citei aqui, todas essas influências que aconteceram ao longo desses 4 séculos, era necessária uma atualização, era necessária uma nova forma de expressar a fé de sempre. E aí foi convocado o concílio. E o concílio realmente foi esse passo para poder também, nesse clima de diálogo, poder refletir sobre isso. E aí que começa toda essa confusão, porque
O movimento tradicionalista, sobretudo aí iniciado por Dom Marcel Lefebvre, um bispo que estava no Concílio Vaticano II, após o concílio, com todas as mudanças, né, que foram acontecendo depois do concílio. Então, a gente vê a questão, a mudança, a reforma litúrgica. Não sei, você com certeza mais novo, que tem aí até 50 anos não sabe disso, quem tem 60 talvez não lembra, quem tem 70 pode lembrar um pouquinho, que antes do Concílio Vaticano II, por exemplo, a missa era rezada em latim, o padre ficava de costa para as pessoas no momento da oração, da consagração. Então a reforma litúrgica foi muito grande. O diálogo com o mundo moderno aconteceu, essa forma de como conversar com o mundo moderno sobre a nossa fé, essa questão do ecumenismo e o movimento tradicionalista, sobretudo liderado por Dom Marcel Lefebvre, acusou o Concílio Vaticano II de não ser fiel à doutrina da Igreja de sempre, que esse desejo de abrir o diálogo com outras religiões, com o mundo, de falar de novas formas, houve uma influência, sobretudo de ideologias do modernismo, de ideologia maçônica, da religião maçônica, né? Na igreja, progressismos, o relativismo. Então foram ideias, o protestantismo foram ideias que foram sido colocadas como que disseminadas nas ideias, nos documentos do Concílio Vaticano II. Por isso que a Igreja mudou tantas coisas e essa mudança não foi positiva, né? Ou seja, se criou então um grupo que rompeu com a Igreja depois do Concílio Vaticano II. Este grupo, sobretudo, é o grupo aqui, que é a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, fundada em 1970 por Dom Lefebvre, certo? Eles então fizeram uma resistência. Não, a igreja foi invadida, a fumaça de Satanás entrou na igreja, que é uma outra confusão com essa frase, né? Porque o próprio Paulo VI disse isso. Mas ele era uma pessoa que também lutava contra o modernismo, contra o progressismo, etc, etc. Mas, de fato, houve essa crise na igreja de tantos, até mesmo padres, bispos, que também tinham essa influência dessas ideologias que eu mencionei. Então, Dom Lefebvre fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X em 1970. E, sobretudo, criticando, né, a liberdade religiosa, o documento Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, que é a relação com outras religiões, e a reforma litúrgica pós-conciliar. Eles então decidiram que não iam abraçar as ideias do Concílio Vaticano II, ia manter a missa tradicional, que é a missa tridentina, que era celebrada antes do Concílio Vaticano II, sobre tudo isso, e que não aceitava essas preposições do Concílio Vaticano II. Houve então um problema muito grande aqui. O que aconteceu? Dom Lefebvre, em desobediência à Igreja, em desobediência à ordem do Papa na época, São João Paulo II, ele então continuou levando à frente a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e fez a ordenação de 4 novos bispos sem autorização do Vaticano. Papa João Paulo II escreve uma carta pedindo para que ele não faça isso. Mas ele, acreditando de fato que a igreja corria risco de perder a fé de sempre, a liturgia de sempre, a doutrina de sempre, ele, por dever de consciência, assim diz ele, disse: não, Roma se corrompeu ao mundo moderno e nós vamos guardar a fé de sempre. E ordenou os 4 bispos. Então, ele foi excomungado, porque é uma coisa muito grave você conceder sucessão apostólica para alguém sem a comunhão com Pedro, com o sucessor de Pedro. Ele é o chefe da igreja.
A partir desse momento, então, aconteceu essa ruptura com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e Roma. Acontece que quando ele se declarou de fato contra Roma, houve também pessoas que estavam com ele que deixaram, por exemplo, agora eu não lembro o nome do padre, mas um dos padres que estavam lá procuraram Roma, procuraram o Papa e não quiseram dar continuidade nessa loucura. Foi quando, por exemplo, surgiu a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, nome maravilhoso, com certeza, para mostrar, olha, nós estamos com Pedro, né? Fraternidade Sacerdotal São Pedro. E outras que surgiram por causa desse conflito e de Dom Lefebvre claramente, acho que acabou meu cafezinho, até esqueci dele, claramente romper com Roma. Em nome, ele acreditava que estava fazendo um bem. Então, meus irmãos, desde 1970, com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, com as ordenações desse bispo, claramente houve um grupo muito influente, muito forte, liderado por Dom Lefebvre, que rompeu com Roma, e eles então seguiram a vida dele, celebrando as missas, vivendo aquilo que a igreja vivia antes do concílio, não aceitando a novidade que o concílio trouxe. Esse movimento, então, ainda é presente, está crescendo, e o Centro Dom Bosco, então, faz parte, não sei juridicamente, acho que não, mas eles então se ligaram, ao menos espiritualmente, ao menos ideologicamente, na concepção, na forma de ver a igreja, à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O Papa Bento XVI tirou as excomunhões desses 4 bispos. Dom Lefebvre morreu, mas ele tirou as excomunhões desses 4 bispos com o desejo de trazer eles de volta para a igreja. Mas o Papa Bento XVI não retirou a posição da igreja sobre eles. Eles precisam reconhecer o Concílio Vaticano II, porque é um concílio legítimo, aprovado pelo Papa, mas eles não aceitam. Então, com um desejo de ajudá-los na volta da igreja, tirou as excomunhões. E o Papa Francisco, depois, deu um passo ainda maior, né? Como eu escutei muito dizer essas palavras, como um ato de misericórdia, essas discussões, né? Isso foi dito algumas vezes por algumas pessoas, permitindo que eles celebrassem o rito do matrimônio e o sacramento da penitência. Mas eles não estão em plena comunhão com a igreja, embora não estejam excomungados, mas a situação canônica da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é irregular. Eles não têm plena comunhão, eles não têm autorização para celebrar a Santa Missa, mas celebram mesmo assim em desobediência a Roma, ao Papa. E isso está acontecendo, essa treta, né? Essa briga é atual. Então, é isso que acontece. O livro Os Erros do Catecismo Moderno vem disso, dessa turma que não aceita o Concílio Vaticano II. Centro Dom Bosco está ligado a isso. Agora o padre François recentemente também se uniu à Fraternidade São Pio X. O padre François é um padre que é bem conhecido, foi muito conhecido, é ainda nas redes sociais, e recentemente ele se ligou à fraternidade. Então, é isso que está acontecendo. O problema é esse. O X da questão é, de um lado, pessoas que não aceitam o concílio da igreja e as suas declarações, afirmando que esse concílio não foi fiel à doutrina da igreja de sempre, e do outro lado está a igreja, né? Está a igreja, está o Papa, estão os bispos. Veja que depois do Concílio Vaticano II já se passaram 7 papas, não é? Nós temos São João 23, Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco e agora o Papa Leão. Todos esses papas são orientados pelo concílio, aprovam o concílio. Veja que todos os padres do mundo inteiro, os bispos, né? A igreja hoje no mundo inteiro é conduzida pelos ensinamentos, pela forma como o Concílio Vaticano
segundo aconteceu. Então veja que negar isso é um absurdo muito grande, é uma coisa louca assim, né? E hoje mesmo eu gravei um vídeo que vai sair hoje no Instagram falando sobre isso, que um concílio é o maior órgão de autoridade da igreja. E Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja e que o Espírito Santo conduziria a igreja à verdade plena. Então, se nós não acreditamos num concílio, então a coisa fica muito complicada, porque nós precisamos afirmar que o Papa errou junto com todos os bispos do mundo inteiro, afinal, os documentos do concílio foram assinados pela maioria dos bispos e aprovados pelo Papa, que os últimos 7 papas estão errados, né? Então é uma afirmação aí no mínimo delirante, né? É como se fosse um delírio, uma coisa assim que... Enfim, é isso. Qualquer dúvida, de vez em quando eu abro uma caixinha lá no Instagram, você pode mandar ou deixa aqui nos comentários. Eu não consigo garantir que eu vou responder todos, tá? Mas o status quo é esse. O estado da questão é essa. Um grupo que ainda recebe influências, que foi iniciada por Dom Marcel Lefebvre, fundador da Fraternidade São Pio X, que tem inúmeras críticas ao Concílio Vaticano II. Esse movimento ainda é forte e influente, como nós estamos vendo no dia de hoje. Acho que é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Espero ter dado um pouquinho do contexto do que se passa, do que está acontecendo aí por trás de tudo isso. Tá bom? Opiniões sobre a missa mudou, foi melhor, não foi? Imagina, isso aqui é um debate gigante, né? A crítica que eles fazem porque tantas vocações se perderam, a gente vê os problemas da igreja, os abusos litúrgicos, né? A minha opinião, já deixei claro que eu sou logicamente a favor do Concílio Vaticano II, acredito que foi o melhor, porque afinal foi uma decisão do magistério, uma decisão dos bispos, uma decisão junto ao Papa, e tribulações, dificuldades tem o tempo inteiro. Porque parece que antes do Concílio Vaticano II a igreja não tinha crise, não tinha problema, não tinha escândalos na igreja, que foi o Concílio Vaticano II fruto de todo o mal. Eu não acredito nisso, né? A igreja continua caminhando em meio à tempestade que sempre caminhou. Nós acreditamos que é o Espírito Santo que conduz a igreja, sobretudo quando ela está reunida com o Papa e os bispos do mundo inteiro. Deus abençoe.